Mas não é tudo compulsão. A compulsão ela tem uma característica própria e aí a gente tem outras coisas que também são formas aí de descarregar e de compensar de algum jeito. E no post que eu coloquei no Instagram e no Facebook, teve 3 tipos de compulsão, tá? Então a gente tem a compulsão clássica, que é realmente a compulsão. A gente tem um deslocamento de privação, né? Que é quando eu vou explicar um pouco mais, mas é quando a gente desloca para algo, ou a gente tem uma dependência da comida, ou da bebida, ou de alguma coisa. Então a gente tem esses 3 tipos que, se a gente entender bem, a gente consegue diferenciar cada um deles, e cada um tem uma característica própria, tá bom? E aí, a gente precisa entender cada uma delas. Então eu vou começar pela compulsão. O que é uma compulsão? O que é caracterizado a compulsão? Quais são as características que a gente entende que é uma compulsão? A compulsão, ela é quando a gente é quando a gente sente que parece que desliga a cabeça. Você tá lá fazendo o ato e aí quando você se deu conta, você acabou perdendo o fio da meada. Você se perdeu. Quando você viu, você comeu muito. Quando você viu, você comprou todas as roupas que você viu pela frente. Quando você viu, você bebeu demais e você apagou a memória. É como se a pessoa que tivesse a compulsão, ela tivesse um pedaço da memória dela apagada. Então ela não se deu conta do tanto que ela fez. Quando ela se deu conta, ela já fez muito. Ela já comprou muito, ou ela já bebeu muito, ou ela já comeu demais, entende? Ela vai perdendo a mão. Então o compulsivo, ele perde a mão e ele acaba não lembrando do que ele fez, né? Quando ele viu, ele comeu demais. Quando ele viu, ele comprou mais blusinhas do que ele queria. Quando ele viu, ele bebeu a caixa inteira e era para beber só uma, né? Então, a pessoa que tem compulsão, ela perde a noção. Ela tem um pedaço da memória apagada, né? Ela acaba se perdendo. E isso a gente chama de compulsão. E a compulsão, ela é muito assim, eu quero parar, mas eu não consigo. É uma pessoa que chega na terapia falando, eu quero parar, mas eu não sei como. Eu não consigo. Quando eu vejo, eu já comi demais. Quando eu vejo, eu já bebi demais. Quando eu vejo, eu comprei demais. E aí eu me endividei. E aí eu engordei. E aí eu tive problemas no trabalho porque eu bebi muito e fui trabalhar bêbado. Então é uma pessoa que ela quer parar, mas ela não sabe como, porque é mais forte do que ela. É como se ela fosse convencida a fazer as coisas. É como se algo dentro dela tivesse convencendo ela de que é só mais uma. Ah, mas você merece. Ah, mas você vai ficar linda com essas blusinhas. E aí, quando vê, ela foi levada por esses conselhos e aí acaba perdendo a noção. Então, tipo assim, a hora que a pessoa chega, eu tenho pacientes, né, que relatam exatamente assim, que perdeu a noção, que no outro dia não lembrou de nada, que no outro dia tem que ligar para as pessoas e perguntar o que aconteceu com ela. Que quando ela chegou no caixa para pagar, ela viu que ela tinha mais coisa na mão do que ela tinha antes. Que quando ela chegou de viagem, ela se deu conta que ela comprou uma blusinha azul que ela nunca viu na vida. Então são pessoas que perderam a noção, ela perdeu um pedaço da memória e aí ela comprou demais, ou aí ela bebeu demais, ou aí ela comeu demais. Então são pessoas que acabam perdendo mesmo a noção. E como que é a compulsão? A compulsão, ela é muito... parece que algo vai te convencendo. É como se você tivesse um elo muito forte com esse lado que te convence a fazer esse tipo de coisa e a tomar esse tipo de atitude. E aí você acaba sendo induzida, né? É como se você deixasse levar
por alguns pensamentos, por alguns conselhos dentro de você que faz você querer comer ou comprar ou beber demais e aí você acaba perdendo a mão, né? Então é como se algo te convencesse e tomasse o controle de você mesma, né? De você mesma e fosse lá e se jogasse mesmo de cabeça em determinada coisa, seja na bebida, seja na comida, seja nas drogas, seja em qualquer coisa, tá bom? Que fica vício. E aí, gente, o que é vício? Vício, ele nada mais é do que algo que te dá prazer, algo ligado a prazer. E aí é um prazer muito imediato, é uma coisa muito gostosa e prazerosa, rápida, né? E isso é muito gostoso você sentir, né? Então é uma forma rápida de encontrar ali um alívio, às vezes, para o estresse, para coisa que você tá se sentindo triste, ou se você tiver um pouco tristinha, você acaba, né, se jogando nesse tipo de situação. Então são geralmente momentos muito rápidos, prazerosos e que as pessoas às vezes não conseguem se controlar. Então os vícios, ele vem de forma muito rápida e instantânea aí esse prazer, né? Ele vem de uma forma muito rápida. E ontem a gente falou muito sobre o estresse. E os vícios nada mais é do que algo muito prazeroso, que alivia muito rápido e que te dá uma sensação muito boa de prazer imediata, né? Mas essa figura da compulsão, né, é uma figura que às vezes te convence, né? Tipo, ai, você tá tão tristinha, vai lá tomar uma cervejinha que você merece. Ai, você tá assim mesmo, tá sozinha. Ou, ai, você tá, né, meia largada, tá tristinha, vai comprar uma blusa. Então parece que são algo aí, que é uns pensamentos, algo aí dentro de você que vai te convencendo a comprar, né, ou a beber, ou a, né, comer. Então é como se você não quer, mas você começa a dar ouvido para esse lado. E aí você vai lá e faz. Então a compulsão, ela é uma característica de que eu quero parar, mas eu não consigo. Então geralmente é uma pessoa que vem falando assim, olha, eu sei o que eu não quero mais beber, eu não quero mais comprar, eu não quero mais comer, mas parece que lá na hora eu me deixo levar. Então é uma pessoa muito que vem com esse tipo de discurso. Ela vem com esse discurso pronto para terapia, né? Ela vem assim, tipo, eu quero muito parar, mas eu não consigo. Chegar lá na hora, eu acabo fazendo, né? Eu acabo me deixando levar. Parece que algo vai me convencendo. Ah, mas é só uma. Ah, mas é a última. Ah, mas você merece. Ah, mas... E aí eu não quero, mas é meio que vai te dando conselhos. Vai te dando conselhos muito legais e muito prazerosos que você acaba se deixando levar. Então a compulsão é muito isso, eu não quero fazer, mas eu faço, né? Mas algo me convence a fazer. E aí, se você não tem esse tipo de coisa, mas mesmo assim você come, mesmo assim você faz as coisas, ou bebe, ou compra, e você não se sente mal, né, de querer parar, então não é compulsão, tá? A gente fala que a compulsão, ela vem acompanhada de uma ressaca moral. Ela vem com uma pessoa que começa a ficar muito triste, a falar, nossa, eu me arrependo, eu não queria ter feito, eu não queria ter comprado, eu não queria ter bebido tudo aquilo, né? Eu não queria ter comido tudo aquilo. Então vem acompanhada de uma ressaca moral. E essa ressaca moral que deixa a pessoa triste depois. Então ela fica deprimida, depois ela fica na bad, depois ela vê que ela fez cagada. Então ela começa a se sentir mal depois do ato, tá? E aí é muito característica de quem tem compulsão. Então geralmente a pessoa, ela chega falando, ai, depois o meu cartão de crédito estourou, ou ai, depois eu não lembro pra quem que aconteceu na festa, porque eu bebi muito e perdi a noção.
e aí a pessoa acabou se desligando. Então é uma pessoa que tem que encarar depois as consequências do ato. A compulsão, ela vem muito acompanhada ali de uma ressaca moral muito forte, muito triste, né? A pessoa fica muito chateada com isso. Não era bem isso que ela queria, mas ela acabou se deixando levar por esse lado, esses pensamentos que acabam induzindo ela. E aí isso é bem característica da compulsão, tá? Então ela vem acompanhada de uma ressaca moral, ela vem acompanhada de eu quero parar, mas eu não consigo. E ela também vem acompanhada de conselhos que vai te convencendo a fazer determinada situação ou determinado ato, tá? E aí a gente tem outros tipos de formas de descarregar, né, de ter vícios, mas a gente não denomina como compulsão, a gente identifica na terapia como outros nomes. E aí eu queria explicar para vocês, porque às vezes você entendendo o que você tem, você começa a melhorar de alguma forma. Quando a gente entende o que a gente tem, o que a gente está passando, de certa forma ele melhora, né? Aqui na terapia a gente entende isso, que a gente melhora quando a gente percebe o que está acontecendo. Então eu trago muito isso, as explicações do ponto de vista psicológico, o que é cada coisa, para você conseguir identificar e para você não ficar denominando tudo como compulsão e falando, eu sou compulsiva, eu como mesmo, eu sou compulsiva. Isso não é compulsão, tá? A compulsão, ela tem uma característica própria e a gente precisa colocar cada coisa no seu lugar pra gente entender aonde que tá o nosso problema, tá bom? Então a compulsão, ela tem muito uma história de vida. Às vezes, se você parar pra pensar, e aí eu vou entrar muito profundamente, tá, gente? Se prepara. A compulsão, como eu falei, são pensamentos que vão te convencendo a comprar, ou a beber, ou a comer, ou a fazer alguma coisa que você não quer, mas que você vai se convencendo que você pode fazer aquilo lá, que é legal, que vai ser bom. E aí, se a gente começar a futricar, né, na sua história, a gente acaba entendendo que a compulsão, ela é ligada por uma figura interna tua, e às vezes uma pessoa que você conheceu, que você idealiza muito, e você acaba levando esses conselhos dessa pessoa para a vida. Então, por exemplo, se você tem uma relação com as compras, se você tem uma compulsão por compra, geralmente vem de alguém da sua família que também tem problema com compras, que também compra muito, que também valoriza esse tipo de compra, que adora comprar. Então, é uma pessoa que na família tem alguém desse tipo, tá bom? Então, por exemplo, se você tem uma compulsão por bebida, se você olhar a sua história, tentar identificar de onde veio, do que está acontecendo, do porquê que isso acontece, você vai identificar que essa figura que vai te convencendo, que vai fazendo na sua cabeça, geralmente também é alguém da sua família que bebe, tá? Então, a gente começa a entender na terapia e aí a fundo numa pessoa que você tem uma ligação muito forte e que faz esse mesmo ato com você, com a vida dela, né? Então, é muito, muito comum na compulsão, como eu disse, o jeito que eu falei, todas as características, que a pessoa tenha algo aí dentro ou uma figura aí dentro que é muito ligada a esse determinado ato, seja a comida, seja a bebida, seja as compras, seja os vícios com drogas, qualquer coisa, tá? Então é sempre uma figura aí dentro que tem já uma ligação muito forte com isso. E isso é bem teoria, isso é bem enraizado ali na dinâmica de mundo interno, de vivência do passado. Então, é bem por aí o trabalho da terapia, tá, gente? É legal quando a gente entende, né? Tipo, se você entende que, eu bebo porque eu tenho alguém na minha família que bebeu e parece que eu vou seguir nos conselhos dessa pessoa.
Ou, eu compro, mas eu tenho uma figura na minha família que compra muito e que valoriza esse tipo de coisa, e eu vou seguir nos conselhos dela. Então aí, dentro da terapia, a gente consegue começar a questionar mais esse lado e a perguntar por que que eu tenho que seguir você, por que que você é tão importante assim, e será que você é tão importante assim na minha vida? E aí a gente consegue melhorar, né? Então, é muito legal, eu adoro essas coisas, assim, entender da onde veio, do porquê que a gente tem determinado comportamento, do porquê que as coisas acontecem na nossa vida, como a gente desenvolve isso, porque aí a gente alivia, assim, a hora que você entende, tá, eu sou assim por causa do meu pai, da minha mãe, ou de quem quer que seja, e aí você acaba falando, beleza, talvez eu não quero ser igual a eles, talvez eu quero ser uma pessoa diferente, talvez eu quero ser outra pessoa, né, talvez eu tenha que descobrir o jeito que eu quero ser, né, e talvez o jeito que eles estão vivendo a vida deles, ou que eles viveram a vida deles, não são tão boas assim, né. E aí, é muito legal quando a gente entende isso e quando a gente trabalha dessa forma, tá? E aí outra parte, né? Vamos para outra parte. Então a compulsão a gente encerrou. Vamos para a parte de dependência. Por que que a gente tem dependência? E o que é a dependência se não é uma compulsão? A dependência é quando você quer parar, mas quando você não quer parar e você faz muito, né? Então assim, precisa parar, mas eu não quero. Eu preciso parar de comer, mas eu não quero. Eu preciso parar de beber, mas eu não quero. Eu preciso parar de comprar, mas eu não quero. Então vem muito com uma coisa de eu faço, eu sei que tenho que parar, que tá errado, que isso me prejudica, mas eu mesmo assim faço, tá bom? Então isso é uma dependência, não é compulsão, tá? Do ponto de vista psicológico falando. E aí, o que que é isso? Por que que a gente tem isso, né? Como que desenvolve esse? Então esse a gente entende que é uma pessoa que busca nesse tipo de ato algo que falta dentro dela. Algo que falta dentro dela. Então, por exemplo, a pessoa que come, ela quer parar, mas ela precisa parar, mas ela não para, ela não quer parar. Ela busca na comida, ou ela busca nas compras, ou ela busca na bebida algo que faz você aliviar, que faz você preencher um vazio, entendeu? Mafê, é muito legal. Isso daí é minha teoria, eu preciso te ensinar um pouco sobre a teoria da análise psicodramática. A gente classifica tudo, e quando a gente entende o que está acontecendo e o porquê que a gente tem isso e como a gente desenvolveu, alivia muito, é muito legal, entende muito assim a dinâmica da pessoa, do cliente, né? Então isso é muito bom. E aí, quando a gente entende, né, que a pessoa busca um vazio nela, é porque ela não tem algo dentro dela que preencha isso. Então, geralmente, quando você tem uma dependência de eu preciso parar, mas eu não consigo, mas eu não quero, quer dizer, não é que eu não consigo, eu não quero parar. Eu preciso parar, mas eu não quero. É muito isso, é quando você busca preencher algo aí dentro e preencher um vazio que às vezes tá faltando, né? Tá faltando algo aí dentro. E aí pode faltar várias coisas. E aí eu entro muito num outro conceito. Às vezes a pessoa busca na comida o cuidado. Às vezes quando a gente pergunta para esse tipo de pessoa, fala assim, mas o que que você tem, né? O que que você sente quando você come? Qual é a sensação? Ou qual é a sensação quando você bebe? Então, geralmente, a pessoa vai procurar nesse ato algo que falta. Então, pode ser cuidado. Eu me sinto acolhida. Eu sinto que eu tô, né, assim, abraçada. Eu sinto que a comida me entende.
que a comida me abraça ou que a bebida me abraça, né? Eu sinto que eu tenho ali alguém, né? Que eu tô amparada, né? Então, assim, é uma pessoa que às vezes busca o cuidado, né? Esse colo na comida, na bebida, nas compras ou nas drogas, tá? Ela se sente confortável, ela se sente ali, né, preenchida. Ou às vezes é uma pessoa que busca esse julgamento. Ai, quando eu tô lá, né, com a comida, eu fico pensando na vida, e aí eu fico pensando se eu tô certo, se eu tô errado, o que eu tô fazendo da minha vida, né? Eu fico tentando encontrar uma saída para os meus problemas. Então é uma pessoa que às vezes busca esse tipo de coisa, um julgamento, né? Uma pessoa que às vezes não consegue se julgar, analisar, se avaliar, e aí a comida ou a bebida ou aquele momento, né? Tem gente que fala assim, eu né, como ou compro porque ali naquele momento eu tô acompanhada, eu tenho alguém, né? Eu tô com uma pessoa do meu lado, é como se eu estivesse com meu grande amigo. Então vira uma dependência, né? Tem gente que tem isso com cigarro, né? Vira o melhor amigo, vira aquela pessoa ali companheira. Então é uma pessoa que tem muita falta dentro dela mesma, de algo específico que aquele determinado ato te dá, né? Então é muito isso. E como que resolve esse tipo de coisa? Como que a gente resolve esse tipo de dependência? A gente precisa entender o que é que falta. Às vezes a pessoa busca nisso, nessas coisas, um rumo para a vida, né? Ah, eu vou ali porque aí eu tenho um rumo, eu consigo, sei lá, eu tenho aonde ir, né? Eu vou beber porque aí eu tenho aonde ir, porque aí eu tenho uns amigos, porque aí eu sei o que eu vou fazer no dia, né? Então, assim, a pessoa, às vezes, ela busca algo nos atos que falta nela. Então, aí a gente entende do que é que ela tá buscando. E dentro da terapia, a gente vai fortalecendo essa parte que não consegue sozinha, né? Boa noite, Maurício, tudo bem? Então, a gente precisa entender do que essa pessoa tá querendo, o que ela busca quando ela faz esse ato, nessa dependência. Provavelmente é algo que falta, é algo que ela mesma não consegue dar, que ela busca nesse determinado ato, né? Então, é uma pessoa que às vezes é bem comprometida, porque às vezes não consegue identificar o que é e acaba direcionando para essas coisas, né? E aí tem pouca parte saudável ali, né, dentro dela que ela consegue, né, dar conta. Então ela tá sempre buscando algo, uma muleta, é como se fosse uma muleta para viver, sabe? E aí, que bom, Maurício, legal. E aí a gente tem uma outra forma. Então, assim, essa daí não é uma figura aí dentro falando, é só uma falta, né? Essa dependência. Não é algo que te convence a fazer, não é algo que faz você fazer esse determinado ato, mas é muito o quanto que você tem isso há muito tempo e que isso vai se arrastando, né? Você vai carregando isso pra vida, né? Então é muito isso, tá? E a ressaca moral não vem. É uma pessoa que não tem ressaca moral, que acaba fazendo mesmo, não se sente culpada, né? Eu já peguei, já presenciei pessoas que têm essa coisa de, ai, moro sozinha e como muito, e como mesmo, porque eu chego do trabalho, estou sozinha. Então, assim, ela busca colo, ela busca cuidado, e ela busca isso, né, às vezes na comida. Então, é uma pessoa que às vezes precisa ter ali uma companhia, ou precisa de alguma coisa dentro dela que ela não tem, tá? Então, isso é uma coisa de infância, por isso que é muito mais crítico, né, isso.
Apesar da compulsão causar sérios problemas, causar sérios danos na vida da pessoa, todos eles são ruins, né? Mas esse a gente entende que é uma coisa muito enraizada, é uma coisa que vem lá da infância, vem lá de quando era bem novinha. E isso, quanto mais novo, pior entendeu? A compulsão não, a compulsão a gente desenvolve ali com a pré-adolescência, a adolescência, é ali que a gente vai começar a desenvolver, que é a hora que a gente tá formando o nosso conceito de identidade, tá? Então a compulsão a gente já falou, agora a gente falou sobre a dependência e agora eu vou explicar para vocês o que é o deslocamento de privação, que eu falei um pouco ontem sobre o estresse, o quanto que às vezes a gente está estressado e às vezes a gente desconta em alguma coisa. Então é muito isso, o deslocamento de privação eu preciso parar, mas eu também não quero, mas ele vem muito ligado a um prazer imediato para aliviar algum estresse ou alguma angústia ou alguma tristeza que você está sentindo. Então ele vem com uma sensação de prazer. E aí essa pessoa, por exemplo, a dependência que eu falei agora, que é quando você quer preencher um vazio, você acaba comendo tudo que você vê pela frente, né? Você bebe tudo que você vê pela frente, você compra tudo que você vê pela frente, você não tem você não filtra, você não fala assim, ai não, eu vou comer determinada comida porque eu estou com vontade. Não, a pessoa que é dependente, ela come tudo que ela vê. Ela vai lá, ela abre a geladeira e ela come até as portas se precisar, né? A pessoa que é compulsiva, ela vai se convencendo a comprar, é diferente, né? Ela não é essa pessoa que faz, mas não pensa, né? Ela até pensa que ela não quer, mas ela acaba se convencendo que faz. A dependência, ela não. Ela come tudo que ela vê, ela faz de tudo que é jeito. Quando ela viu, né, ela vai lá, olhou na geladeira, ela viu tudo aquilo lá pra comer e ela vai fazendo um sanduíche, umas coisas e ela vai pegando tudo que é coisa pra comer. Então ela quer preencher de algum jeito esse vazio, a dependência. O deslocamento de privação, não. Ele não é para preencher, ele não vai lá e come qualquer coisa, ele come determinada comida, somente aquilo que ele quer. Então, assim, a pessoa tá trabalhando, e aí ela tá estressada, e aí ela começa a falar assim, nossa, eu mereço, né, aquela pizza assim, daquela pizzaria, daquele lugar, com aquela borda, daquele sabor e com aquela massa. Então, assim, ela vai fantasiando na cabeça dela do jeitinho que ela pensa, do jeitinho que ela quer. E aí ela vai lá e compra. Então ela fala, saindo daqui, eu vou pra casa, ou eu já vou ligar daqui do trabalho, e quando eu chegar em casa, já vai estar em casa, e aí eu vou conseguir comer a pizza que eu tanto quero. Ou aí eu vou sair daqui do trabalho, eu vou no McDonald's, vou pedir aquele lanche assim, assado, porque eu mereço, porque é muito bom aquele lanche. Então ela vai em determinada comida, ela vai em coisa específica, entende? E isso é o deslocamento de privação. É quando você tá muito cansada, é quando você tá muito irritada, é quando você começa a compensar de alguma forma esse estresse, às vezes essa raiva, né? Às vezes falta alguma coisa, sei lá, necessidades básicas aí. Tem gente que lá na pós-graduação a gente escutava caso de gente que não tinha às vezes sexo em casa e que ia, né, comia coisas mirabolantes, chocolates de tal loja de São Paulo, caríssima. Então, assim, ela tinha todo um jogo, sabe, do que ela ia comer, de que lugar que ela ia comer, qual era o sabor e tudo, né? Então, assim, é muito um percurso do prazer, sabe? Tipo, é todo o caminho, todo pensamento
e planejamento para comer determinada coisa ou para fazer determinado ato é muito prazeroso, é sempre muito prazeroso. Então, o caminho inteiro, o percurso inteiro é ligado ao prazer, e isso que é denominado ali dentro da terapia, dentro da minha terapia, que é deslocamento de privação. A má fé. Acho que esse é bem comum, né? Me identifiquei e lembrei de várias pessoas assim também. Exatamente, né? Então, assim, esse é bem comum. Tem várias pessoas desse jeito, né? Que chega, ai, tô muito estressada, e aí eu saí de casa e pedi aquele lanche que eu tanto queria, daquele jeito, assim, de tal lugar. E aí esse é o mais leve, né, Mafê? Esse é o mais leve. Por quê? Porque a gente entende que tem algo gerando isso, né? Tem algo, né, dentro dessa situação, dentro da sua vida, que tá te gerando um gatilho para compensar de alguma forma. Então tem algo aí dentro, né, que não tá tão bem, que você não tá tão legal, e aí você acaba direcionando isso para determinadas coisas, né? Então às vezes é uma situação específica, que nem às vezes é o trabalho que tá te deixando estressada, e aí você precisa descontar em alguma coisa. Então a gente identifica da onde que é, né? O que é a situação específica que tá te deixando estressada, para você melhorar isso, e com isso você melhora esse deslocamento de privação, essa compensação em alguma determinada coisa que você está compensando. E ela pode ser na comida, ela pode ser na roupa, ela pode ser em tudo, né? Em tudo, na bebida. Você pode imaginar onde você vai, como você vai, que loja você vai, qual é a blusinha que você vai comprar. Então é muito isso. E ela vem com uma forma assim de prazer mesmo, ligada a bem o que tá faltando, às vezes uma forma de compensar alguma coisa que não tá tão legal aí dentro. Esse é o mais comum, muitas pessoas têm, e é o mais fácil assim de às vezes lidar, né, entendendo da onde vem e por que eu tô agindo dessa forma. O porquê que eu estou estressado, por que eu preciso comer, o que é o meu gatilho de estresse. E aí você começa a melhorar isso e você elimina esse deslocamento de privação. Mas para isso tem que só fazer pensar o porquê que você tá comendo ou bebendo ou fazendo tal ato para compensar, né? E aí, esses três, né, eles são formas aí da gente descarregar, às vezes muito ligado a estresse, causa sérias consequências na vida, se você não trata, se você não cuida. Como eu falei, a compulsão tem muitas consequências disso. Às vezes a pessoa pode ficar alcoólatra, às vezes a pessoa pode ficar endividada, às vezes a pessoa pode ficar viciada em drogas, às vezes a pessoa pode ficar obesa, né? Então, assim, são várias formas aí de ter sérias consequências, né, para a vida, né? Então, isso vai levando para o resto da vida. Se você não cuida, se você não trata, a compulsão ela vai se esticando aí até uma hora que você, né, precisa urgente procurar ajuda. E a dependência também, né? Se você não consegue preencher esse vazio de outro jeito, você também tem sérias consequências, né? Você começa a desenvolver problemas de saúde, financeiro, né? Então é muito difícil você conviver com isso por muito tempo. Uma hora a conta chega, né? As pessoas começam a falar: ah, mas você tem que emagrecer, mas você tem que parar de beber, mas você tem que isso. Então, assim, você até tem consciência, mas mesmo assim você não quer. E muitas vezes a pessoa vem pra terapia, mas assim, com muita resistência. Às vezes ela não quer tratar essa dependência e preencher esse vazio de outra forma. Ela, na verdade, não sabe, e aí ela teria que abandonar alguns vícios, né? Alguns atos.
E aí, às vezes, a pessoa não quer, né? Então é difícil mesmo. A pessoa tem que querer mudar, né? E o deslocamento de privação também, ele também causa sérios problemas, ele também deixa a gente, né, mal, também tem consequências. E com o tempo, assim, ou você realmente desloca tudo para esse determinada coisa e aí vira um jogo, né? Vira um jogo. Eu lembro que a pessoa lá de São Paulo, que o professor falou, ela realmente nem queria mais, assim, ter relação sexual. Ela deslocou tudo para pro chocolate da loja tal, 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 que ela nem queria abandonar mesmo. Era uma sensação muito boa, tão prazerosa quanto, né, a relação sexual. Então, ela acaba abrindo mão mesmo desse tipo de coisa. Então, isso é muito comum, assim, as pessoas não quererem largar nesse nível, né? A não ser que já esteja em terapia, já esteja fazendo tratamento e aí consegue entender de onde vem, né? Mas é muito legal quando a gente consegue entender o que é cada um deles, o que é a compulsão, o que é o deslocamento de privação, o que é a dependência, que aí a gente consegue procurar ajuda de forma adequada, né? A gente consegue, às vezes, até entender o que está acontecendo e amenizar essa sensação, né? Os sintomas, as consequências, né? E aí ajuda muito.